Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Experimentar para poder pensar em algumas maneiras de encaminhar esse Fluminense para a temporada. Contra o Bangu começaram o Lucas Barcelos e o Matheus Alessandro. Matheus Alessandro. Não, mas aí o Matheus jogou do lado. Jogou dois atacantes, o Lucas e o Miguel. E do lado direito jogou o Iago. Ok. O que eu achei legal Por isso que eu falei de que um jogou num 4-4-2 tradicional. Foi o Odaí colocar o time principal contra os meninos do Flamengo, né? Que ele tinha de melhor. Ele tinha de melhor. O Vasco não, o Vasco foi o contrário. Meio que igualou ali o time. O Odaí não, daí botou o time principal, ganhou, fez o papel dele e vamos lá. E o Fluminense comemorou muito essa vitória. É legal o quê, Cereto? Não, eu acho que é legal o seguinte, Abel fez o time reserva, você falou assim, tô com o Abel. Não. Então é bom. Boa provocação. Bota aí, boa provocação. Eu tava aqui, você tava, a gente tava aqui e ele falou assim, o Abel fez certo. Não tinha que arrumar uma confusão aqui, não sei o quê. Aí agora tu tá com o daí. Só uma coisa, pra quem não entende, mas por que os caras estão comemorando vencer a garotada do Flamengo? Estão comemorando porque é um Fluminense, cara. Não importa se do outro lado tem o garoto do Flamengo. É a torcida do Fluminense comemorando o clube. Né? Uma vitória do clube. Comemorou bastante. Tínhamos mais de 45 mil pessoas no Maracanã, um público legal. Tem que comemorar. Tinha mais... Quantas pessoas foram ao Maracanã ontem? O pagante foi 43.662. Bom público, cara. E como é que estava a divisão? Mas acho que presentes, 46. Olha lá, 46. Como é que estava a divisão? Tinha mais flamenguista Tinha ou mais flamenguista, mas flamenguista? As duas torcidas compareceram bem. E assim, o torcedor do Fluminense realmente fez festa, comemorou bastante. No gol, então, que o Nenê, que é de calcanhar, né? Que ainda dá uma graça a mais. Comemoraram bem, assim, valeu muito. E os flamenguistas também saíram revoltados, claro. Claro que depois tem aquela provocação, né? Eles cantando, que era o brasileiro, a Libertadores e o Carioca, mas... A gente destacou que contra o Vasco havia mais vascaíno no estádio e ontem a gente falava, nos últimos Fla-Flus, a torcida do Fluminense tem ido em número muito baixo. Até brinquei ontem, será que vai ter menos tricolor hoje no estádio? Tinha menos tricolor, tinha mais flamenguista ontem no estádio. De olho não ali, tinha discrepância. Não tava uma coisa... Em relação aos absurda, últimos, não, Em relação aos últimos Os dois setores atrás, né, que é onde as torcidas se concentram, tava bem ocupado. Vamos mostrar o gol do Nenê? Eu quero só depois... Vamos mostrar o gol do Nenê. Eu quero responder a provocação do Roger. O gol do Nenê, que foi um golaço. Quero responder a provocação do Roger. Porque o Nenê, aliás, começa muito bem a temporada, cara. Sim. Inclusive, fisicamente, né? Ele começa bem a temporada, né? Vai estar com a gente daqui a pouco. Tem um lance, não sei se vai passar, que ele rouba a bola ali na lateral esquerda. Ele recua, rouba a bola, sofre a falta. Bem. Esse lance, ele desarma lá atrás. É interessante que ele e o Hudson, que é o outro jogador que recém-contratado, os dois vão para a área ao mesmo tempo. O Hudson está do lado dele ali, né? Os dois entram ao mesmo tempo na área. E esse começo do Nenê, o Roger falou, como o Odair já sinalizou que Ganso e Nenê não jogam juntos, começar bem como o Nenê está começando, para ele é muito importante. Ele já... E aí o torcedor fez o gol de calcanhar no Fla-Flu. Ganhou as 4 primeiras partidas, jogando 3 delas. Então, o começo do Nenê é bem interessante mesmo. E acho que cada vez mais o atleta que antevê como vai ser a temporada, estou de férias, mas se eu voltar bem, a minha possibilidade, e acho que o Nenê é um desses casos, né? Ele já voltou podendo jogar, já jogou a primeira partida e, enfim, emendou uma sequência importante e ele vai cair nas graças do torcedor, que não tinha acontecido até então, no ano passado. Ainda eram lampejos, né? Agora ele teve uma sequência. O Fluminense ontem tinha, quando o Felipe fala que jogou o melhor, é o que tinha de melhor à disposição. Porque o Nino está na seleção, o Ganso está fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular. Marcos Paulo também não está. Não teve aquela... Matheus Ferraz também não está. Não foi deliberadamente um time de garotos como o Vasco fez. Agora responda ao Roger Flores, Cereto. Muito obrigado pelo espaço. É o seguinte, primeiro que são coisas absolutamente diferentes. O Fluminense são coisas absolutamente... Eu vou explicar para o senhor, Roger Flores. Então vai. Primeiro, o Abel Braga não tinha nada a ganhar em botar o time principal na segunda rodada do campeonato contra o Flamengo
naquele momento, sendo que o Abel deixou claro desde o início que a prioridade do Vasco é a Copa Sul-Americana, que para o Vasco começa na semana que vem. Aquela altura do campeonato... E você acha que para o Fluminense, Copa do Brasil, o Fluminense começa também na outra semana, e Sul-Americana mas também o Fluminense desde o início está levando a sério o campeonato estadual. Está colocando o que tem de melhor à Todo mundo está levando a sério. Não, ninguém está levando. Todo mundo está levando. O Vasco tem jogado. Botafogo tá... O Botafogo na estreia. Só não jogou contra o Flamengo, principal. E não vai jogar contra o Botafogo também. Contra o Botafogo, o Vasco vai botar o time reserva. Mas aí você pode pensar em alguma coisa. Não está levando a sério o campeonato estadual. O Botafogo já começou a botar todo mundo. O Botafogo, depois de duas, tomou pau nas 2 ou 3 primeiras rodadas, colocando o time reserva, não está levando a sério o campeonato estadual. O Flamengo está fazendo o que pode no campeonato estadual, colocando o time sub-20, porque o time principal se apresentou essa semana. E o Fluminense está usando times mesclados. O Fluminense está levando, mas está colocando em campo o que ele consegue colocar. Ele está levando a sério o campeonato estadual. Não botou o Ganso ainda, porque o Ganso ainda está se condicionando fisicamente. Outros jogadores estão machucados. Tem mexido muito. Mas já tem um desenho de um time, tem uma cara de um time. O que o Nenê fez ontem pelo Fluminense é o retrato do que o Fluminense está fazendo no campeonato. O Nenê está se levando a sério, o Nenê está levando a temporada a sério e o Fluminense está mostrando, através do campeonato estadual, que está levando o seu torcedor a sério, valorizando o campeonato estadual. E se o Fluminense tivesse perdido ontem, você teria esse mesmo posicionamento? Disse ontem aqui que era obrigação do Fluminense ganhar do Sub-20, não disse? Disse. Falou. E o Fluminense cumpriu a obrigação. Se bancou e botou o principal para jogar contra o Flamengo... Eu só acho que você está tendo duas... Não, senhor, posições diferentes em relação a dois times grandes aqui no Rio contra o Flamengo. Foi boa, mas o senhor me permite uma parte? Por favor. Obrigado. Eu, como você... O senhor gostou do debate? O debate é bom. Tá ótimo o debate. É bom. Tá ótimo o debate. Me provoque mais, por favor. E eu gosto de mudar de opinião. Sim. É quando os fatos me mostram que eu dei uma opinião que eu falo, caramba, aquela opinião não foi boa. Eu, como você, entendi os motivos que levaram o Abel a colocar um time de garotos. A pressão, se o time titular perdesse, etc, etc, etc. Vendo a festa que o Fluminense fez ontem na vitória e lembrando que tinha mais vascaíno que flamenguista na derrota do Vasco por 1-0, hoje eu sou obrigado a dizer o seguinte, o Abel não estava em sintonia com o torcedor. Porque o torcedor foi ao jogo para ver o Vasco ganhar, que faz tempo que o Vasco não ganha do Flamengo. E acho Tanto que a repercussão foi muito negativa para o Flamengo. Exato. A resposta está aí, foi o que eu falei naquele dia, a gente Exato. Então hoje eu acho que o Abel acabou tomando uma atitude, ainda no começo de temporada, mas uma atitude que não estava em sintonia com o tamanho da torcida do Vasco presente no Maracanã aquele dia. Ele não está, o Abel Braga não está em sintonia com a torcida do Vasco, né? O Abel Braga ganha é vaiado, perde é vaiado, dá entrevista é vaiado. Alguma coisa acontece. Não estão pegando a mesma estação ali, né? Eu acho que tem uma outra questão também. E foi o único jogo que o Abel jogou com os garotos. Por enquanto, sim. Então, quer dizer... Eu acho, assim, que tem uma questão também. Eu acho que também tem um nível de confiança dos dois técnicos no trabalho deles. Ver o Abel colocar o time reserva tanto contra o Flamengo quanto o Botafogo mostra um certo pragmatismo. Vou me segurar aqui para não tomar pancada. O Odair acho que já tem mais confiança no time que ele tem agora, no que ele está desenvolvendo. Mas o Valentim é diferente, né? Porque o Valentim jogou com o time titular amistosos, na véspera das 2 primeiras partidas. O Abel não jogou com o time, ele descansou o time, jogou contra o Bangu com o time principal. Foi uma estratégia diferente. No domingo e na quarta-feira enfrentou o Flamengo com a garotada, né? O Valentim, também não estou dizendo que é certo, mas o Valentim, ele pelo menos pode dizer, não, eu estava jogando amistosos com o time titular. Ele alongou a pré-temporada dele, né? Eu acho que são estratégias diferentes, sobretudo a do Odair e a do Abel, os dois técnicos que chegaram recentemente, né? O Valentim já conhecia o Botafogo e as suas situações. O Jesus, idem com o Flamengo, já tinha um planejamento para esse ano. Em comum com o Abel e o Odair estava a desconfiança. Né? O primeiro trabalho do Odair fora do Sul, num estilo, né, que ficou até estigmatizado como um treinador pragmático, jogar só pelo resultado. Então tinha muito Tem ainda muito... Mas que deu um resultado para o Inter durante 2 anos. Super, até ia sair. E chegou numa final de Copa do Brasil. Sem dúvida, E o que a gente está discutindo aqui é que na final da Copa do Brasil, aí dá uma imagem diferente do que foi a campanha realmente. Não, e acho que assim, a queda do Inter pós-saída do Odair ainda valoriza o trabalho. E ainda te falo mais. Na final da Copa do Brasil,
o que faz o Inter perder é ele fugir um pouco do pragmatismo dele, das características dele, porque estava sendo muito cobrado. Porque aí ele tira o Edenilson no meio tempo, joga para lateral, substitui o Patrick, então ele perde o coração do Internacional muito em cima daquilo que foi criticado e cobrado. Se ele mantém o pragmatismo dele, eu acho que as chances provavelmente seriam maiores. Não estou falando aqui que o Inter ganharia, mas... Mas eu acho assim, ele conseguiu, em rápidas 2 semanas, tudo bem que o time ajudou, os resultados vieram, e essa cartada contra o Flamengo era muito importante, já ganhar uma salvaguarda com o torcedor tricolor pelas próximas semanas. O início do trabalho, agora ele vai poder escolher quando que o Ganso vai jogar, quando que ele vai jogar. Tem também o Abel ele não conseguiu dar a cartada ainda. Por isso que o Cereto fala da falta de sintonia desde a chegada, talvez desde a entrevista, desde a opção pelos reservas contra o Flamengo. E aí o Abel vai ter que remar. Mas tem uma questão também, que se você for pensar, o Vasco só teve o Cano de reforço. E perdeu o Guarim, perdeu o Henrique. Então, o elenco do Vasco hoje está muito menos pronto que o do Fluminense. O Fluminense, assim, para a situação do Fluminense, acho que se reforçou até bem. Trouxe o Hudson, trouxe o Henrique, Egídio. Então, tem isso também. Acho que pode explicar um pouco porque o Abel decidiu fazer isso. Também acho que o Fluminense começa o ano bem melhor do que terminou. Na comparação com o time que terminou. E estou com uma expectativa do peruano, que está jogando um bom pré-olímpico. O Pacheco, camisa 10, Fernando Pacheco. Estou com uma expectativa grande de vê-lo jogar aqui no Brasil. Tem um assunto que está repercutindo muito. Se você clicar na hashtag Seleção Sport TV, você vai ver vários flamenguistas revoltados com um canto ontem que foi entoado pela torcida do Fluminense. E a gente vai mostrar para vocês agora. Eu cheguei para trabalhar aqui na redação da Globosat, na Globosat, encontrei com um amigo meu, flamenguista, que foi ao jogo. Ontem levou o filho dele de 9 anos. Ele estava super mal, porque o filho falou assim, pô pai, o que eles estão cantando isso aí pra gente e tal. Ouvir isso, torcedor do Flamengo, jogador do Flamengo que estava lá, aliás, são jogadores formados, né, na base do Flamengo. Ouvir isso, certamente, é um soco no estômago. O estádio de futebol, ele reúne muitas vezes o que tem de mais cruel do ser humano, né? Gritos racistas, homofóbicos, cruéis, zoando a morte de jogador, zoando a morte de ídolos. Isso não é exclusividade da torcida do Fluminense que cantou isso. Isso é comum a estádios de futebol, infelizmente, no Brasil e no mundo. Já vi várias cenas como essa. Antes de mergulhar no assunto, eu queria saber do Felipe, que estava lá, eu estou vendo só pela televisão, se isso foi de parte da torcida, se foi organizado, se foi algo generalizado, foi muita gente que cantou. Como é que foi o ambiente no estádio nesse momento, meu caro? Foi mais de uma vez, assim, foi em diversos momentos do jogo, teve esse canto. Partiu mais da parte mais atrás do gol, né? Não dá para dizer que foi generalizado, jamais. Não foi algo generalizado? Não dá para dizer isso, mas foi uma parte boa. Ecoou forte, né? Dá pra ver que tinha bastante gente cantando. E foi em alguns momentos do jogo. Assim, não foi só uma vez e o pessoal percebeu ali que não era de bom tom e parou. Não, teve algumas vezes. Não senti nenhuma reação dos jogadores no campo. Acho que é até difícil, né, no meio do jogo. Mas foi recorrente. E o técnico do Flamengo, na coletiva, o Maurício Souza, ele falou sobre isso, ele falou, lamentou, falou, isso dói muito pra gente também, né? Que falou, pô, é preciso ter um pouco mais de consciência sobre isso, porque calor do jogo ali, mas é uma coisa assim, uma tragédia não pode ser usada para se virar provocação entre rivais, né? Eu tenho uma postura bem crítica com relação ao clube nesse episódio do Ninho. Faz um ano, na semana que vem, o Flamengo optou por judicializar a questão, quando lá atrás ele poderia ter seguido, na minha opinião, o acordo proposto pelo Ministério Público e a Defensoria Pública com as 10 famílias que tiveram vítimas fatais nessa tragédia que completa um ano no próximo sábado. Mas uma coisa é você adotar uma postura crítica com relação a medidas judiciais da diretoria. A outra é você taxar um clube e uma torcida que tem 40 milhões de pessoas, estima-se, espalhadas pelo mundo, dessa forma. É cruel mesmo. E o relato desse meu amigo
do filho dele de 9 anos me deixou assim tocado. Ali que eu vi a gravidade do negócio. Assim, falei, caramba, imagina um garoto de 9 anos ouvir isso. 4 famílias ainda não têm acordo com o clube, a questão segue na justiça. E uma questão que eu acho que é ainda pior de todas é que, passado um ano, a justiça ainda não conseguiu apontar os culpados pelo que aconteceu há um ano. E na semana que vem, certamente, teremos várias reportagens sobre o tema. O treinador do Flamengo, ontem no Maracanã, falou sobre o assunto. Vamos ouvi-lo. Em relação ao grito da torcida do Fluminense, a gente não controla, né? O que a gente pode afirmar é que não há assassinos no Flamengo, né? O que aconteceu até hoje machuca a gente, porque vai ficar marcado na história do clube. Mas eu não controlo o grito da torcida adversária, né? Que tenta, de alguma forma, furar a gente, ferir a gente com esse absurdo. Eu acho um absurdo. Eu acho que a gente deveria ter um pouco mais de consciência, respeitar mais o que aconteceu, porque, como eu falei, foi um trauma para todos nós. Um trauma para o país inteiro. Esse foi um negócio que chocou o país inteiro, principalmente quem estava lá, né? Quem estava lá. Um trauma que nunca vai passar. E, bom, você colocou de maneira absolutamente precisa, e essa manifestação de parte da torcida do Fluminense, no mínimo falta uma sensibilidade gigantesca, né? Respeito, conscientização, como disse ou consciência, como disse o técnico do Flamengo, Maurício de Souza, mas não surpreende, infelizmente, porque o ser humano ele consegue demonstrar sua pior face, não só no estádio de futebol, como nas redes sociais, em outras manifestações. Quer dizer, em vez de utilizar, se fosse o caso, para o estádio de futebol, uma manifestação da torcida para uma postura crítica, se fosse o caso, eles usam o espaço para uma provocação beirando a falta de sensibilidade, a vamos falta de esquecer respeito. A rede social, né? Porque a vida não é só rede social. Porque se a vida fosse rede social, você saía de casa, o vizinho já te xingava. Exato. Você pegava o elevador, descia, o porteiro te mandava para a ponte que partiu. Então, graças a Deus que a vida de verdade não é uma rede social. Então, a maior parte dos flamenguistas, disparado, aliás, todos os flamenguistas, todos com quem eu convivo, todos os flamenguistas que eu conheço, ficaram chocados, cobram providências, cobram o clube para resolver logo a situação. Então, taxar uma entidade dessa forma é sempre muito complicado e é sempre errado esse tipo de generalização. Alguém quer falar sobre o assunto ou tocamos adiante? Não, eu só acho que são coisas que não deveriam se misturar. Eu achei que é importante você dizer... Eu costumo dizer que o estádio forma caráter, mas o estádio também é capaz de ter as manifestações mais cruéis possíveis, justamente pela rivalidade, para desestabilizar um clube, um jogador, um técnico. Vários jogadores que se envolveram em coisas pessoais, traumáticas, difíceis, acidentes, eram recebidos pela torcida adversária com esse tipo de grito. Em acidentes, assassino. Edmundo, né? Edmundo é um exemplo. Pois é um exemplo. Várias vezes. Vi muito isso em estádio. E agora, eu acho que, como você disse no início, da opção da diretoria do Flamengo em levar e judicializar esse caso, acho que esse tipo de manifestação seria, digamos, menos possível se o processo todo fosse encaminhado de uma nova forma, de uma outra forma pelo Flamengo. Então, a diretoria do Flamengo, ao optar por judicializar, ela está, de certa forma, expondo o torcedor do Flamengo, o flamenguista, a um monte de situações, como disse o treinador, incontroláveis, lamentavelmente. E de fato, eu concordo com o Cereto. Eu acho que não surpreende. Não surpreende. É uma coisa horrível, porque a gente tem que falar que não surpreende. A vida não é uma rede social, como você disse, felizmente, mas a gente já está presenciando na vida real muita coisa que se vê nas redes sociais, nos piores exemplos, infelizmente, porque tem muita coisa boa na rede social também, e muita coisa boa na vida, graças a Deus. Mas a gente está presenciando já na convivência das pessoas, na intolerância das pessoas, na falta de educação das pessoas, muitos exemplos que a gente achava que era só de rede social, já está começando a acontecer na vida real, infelizmente, né? Esse é um exemplo. Bom, a semana que vem vai ser uma semana de muita emoção, porque, como eu disse, vai fazer um ano
dessa história, e esse assunto vai voltar ao tema, e não é fácil para ninguém falar sobre isso. Falar da morte de 10 crianças não é fácil para ninguém, mas é necessário lembrar o caso, contar como é que está a situação. E eu realmente lamento muito por pessoas como esse meu amigo, que foi ao estádio, é flamenguista, e o filho de 9 anos ficou chocado com o que ouviu. Minha solidariedade a todos que passaram e que não mereciam ouvir isso ontem no Maracanã. Meu caro Felipe, aquele abraço para você, viu? Muito obrigado. Aquele abraço. Até a próxima. O repórter André Pessoa traz mais informações do Flamengo aqui ao Seleção. Olá pessoal, o Flamengo treinou na manhã desta quinta-feira aqui no Ninho do Urubu, agora sim com o elenco principal completo para a disputa do Campeonato Carioca. Já a partir de segunda-feira, 8 horas da noite contra o Resende, vai ser o Jorge Jesus e todo o time do Flamengo à disposição. Nessa quinta-feira a gente pôde ver pela primeira vez em campo o zagueiro Léo Pereira. Ele que completa amanhã 24 anos, veio do Atlético Paranaense, assinou até 2024 com o Flamengo, chega para suprir a saída do Pablo Mari, que acertou com o Arsenal da Inglaterra. Quem a gente pôde ver em campo pela primeira vez neste ano foi o Gabigol. O Flamengo acertou a compra dos seus direitos federativos junto à Inter de Milão. O Gabigol, desde terça-feira, treina com o elenco e está à disposição do técnico Jorge Jesus para o jogo de segunda-feira. Já que a gente está nesse assunto de questão contratual, hoje o Flamengo anunciou a renovação do William Arão. Ele que chegou ao clube em 2016, 231 jogos, 24 gols com a camisa do Flamengo, renovou o contrato até 2023. Lembrando que o Flamengo já tinha anunciado ontem a renovação do atacante Bruno Henrique, também até 2023. Essas foram as informações do Flamengo, que entra em campo segunda-feira, 8 horas da noite, com o seu time principal diante do Resende. Um abraço, pessoal! Valeu, Xará. A classificação da Taça Guanabara, que é o primeiro turno do Campeonato Carioca, está na sua tela. Fluminense 100%. Esse é o grupo A primeiro, desculpa. Boa Vista tem 7 pontos, Flamengo tem 7 pontos, Portuguesa 6, Botafogo 3 com um jogo a menos. O Bangu 2 pontos, Cabo Friense não pontuou ainda. Agora sim o grupo B, mostrando o Fluminense com 12 pontos, Volta Redonda 9, Madureira 9 também, o Vasco com um jogo a menos 4, Resende 2, Macaé 1. Lembrando que os confrontos são de um grupo contra o outro, né? Não jogam entre os clubes do mesmo grupo nessa Taça Guanabara. São 6 partidas, né? Isso. E o Vasco, com esse jogo a menos no grupo, passa a ter chances, né, pelas combinações dos resultados, de voltar à briga, mas faltam 3 partidas e tem que, digamos, pontuar nas 3 para poder se classificar. Amigos, vamos para o Palmeiras, que começa o Campeonato Paulista com tudo. Hora do Palmeiras! Palmeiras! Antes de rodar os melhores momentos, o William foi o personagem da partida ontem. Palmeiras venceu. Opa, pera aí que eu tenho um presente pra você. Você quer começar 2020 com o pé direito? Então vem comigo que eu vou te mostrar como que eu fiz pra faturar mais de 100 mil reais por mês trabalhando pela internet aqui na minha casa todos os meses em 2019. Clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você também pode fazer isso e aproveitar desse novo mercado que tá mudando a vida de milhares de pessoas aqui no Brasil.